Vamos buscar um acerenar de nossos corações, porque é importante que nós estejamos em harmonia, num estado de equilíbrio, de serenidade, de muita paz, que é importantíssimo para o nosso crescimento. E desta forma nós possamos dizer: Senhor, Pai, envolva nossos corações, envolva nossas mentes no entendimento, na busca de entender os porquês de nossa vida, as experiências que nos tens dado, nos colocando no colo do amor, da bondade, nos dando as diretrizes necessárias para o nosso crescimento. Envolvidos nessa tua harmonia maior, queremos iniciar as nossas reflexões da noite de hoje. Então, meus amigos, nesta noite nós vamos estar falando sobre o livro e nós intitulamos ele para essa temática Livro Amigo. Por que isso? Porque o livro, na verdade, é um grande amigo. Hoje, 15 de outubro, no nosso país, aqui no, e sobre os profissionais que trabalham precisamente direto com as obras literárias, que é o professor, Dia do Professor, parabenizando a cada um deles, pelas seus trabalhos, as suas atividades, usando o livro de várias formas, que possa realmente ser esse instrumento a levar e cada vez mais estimular os nossos jovens, a nossa criança, o nosso jovem, nosso adulto, nosso idoso, a cultura, a compreensão e precisamente também o adquirir de conhecimento que nós vamos estar falando nesta noite, que é também sobre o livro espírita, que traz toda uma mensagem de esclarecimento e consolo. Então, nesse sentido, Emmanuel nos diz que é mentor, era mentor do Chico Xavier, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, e ele nos diz: o livro espírita consola, renova e ilumina. Olha só. Então, se ele faz todo esse trabalho, que importância temos, Então, os primeiros suportes utilizados para a escrita no mundo, nossa volta, foram tabuletas de argila e de pedras. Essas foram as primeiras formas de escrita, Os registros após, na questão de registros, em papiros, começou durante a antiguidade, no Antigo Egito e nas civilizações do Oriente Médio, como a dos hebreus, e dos povos babilônicos, dos babilônios. Então, Hebreus a gente sabe que é toda a questão da Bíblia, dos ensinamentos do Velho Testamento. Então, a partir dali se começou a escrita em papiro. E o papiro é uma planta perene da família das ciperáceas, da qual era utilizada uma parte que era livrada do restante da planta, para escrever ou para pintar, feito de tiras, cortadas, destas hastes umedecidas e batidas e geralmente polidas após a secagem. Desse processo é que surgiu a palavra liber, e do latim, em latim, e posteriormente, livro em português. Aí a origem da palavra livro. E a gente, após isso, a organização dos textos já registrados em pergaminhos, peles de animais, pois esses se mantinham conservados durante mais tempo em códices, rolos de pergaminho, fez com que se começasse a pensar no livro como objeto, identificando definitivamente a obra como o livro. Então, nós temos o Novo Testamento, muitos usavam pergaminhos, que eram peles de animais, serviam para a escrita. A gente via nas antigas escrituras,
nos livros de todos os pergaminhos, as escritas, a gente vê a história de Emmanuel, através também dos livros e da história de Paulo de Tarso, muitos deles, né, trabalhando com pergaminho. A produção em maior escala do livro começou a mudar na década de, ou precisamente nos anos, né, de 1450, quando um alemão chamado Gutenberg, né, inventou a prensa e os tipos móveis, né, que eram o que trouxe a rapidez à produção do livro. A primeira obra impressa por ele foi a Bíblia. E também foi a primeira obra impressa, né, trazida ao Brasil pelos colonizadores. Então, a partir daí, né, nós temos o desenvolvimento da imprensa e das tipografias, de todo esse trabalho voltados para a questão do livro, da confecção do livro. Então, podemos afirmar que o livro é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o crescimento intelectual do indivíduo. É ele que permite ao ser humano registrar fatos importantes de sua história e repassar tais fatos às sociedades posteriores, atuando como transmissor do conhecimento. Esse é o trabalho, né? Esse é o grande desenvolvimento que o livro veio trazer para nós, né? Se um tempo atrás ele era simplesmente um registro de falas de um para o outro nas antiguidades, hoje já não. A gente vê desde os ensinamentos, né, de Jesus, do Novo Testamento, Antigo Testamento, sendo organizado e trazido ao mundo, já na época com pergaminhos, né, e hoje organizado como livro. E Emmanuel, que era o mentor do Chico, né, veio nos trazer uma reflexão com relação ao livro. E ele nos diz que cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma dos fundamentos da vida. O livro científico livra da incultura. O livro espírita livra da crueldade para que os louros intelectuais não se desregrem na delinquência. O livro filosófico livra do preconceito. O livro espírita livra da divagação delirante, a fim de que a elucidação não se converta em palavras inúteis. O livro piedoso livra do desespero. O livro espírita livra da superstição, para que a fé não se abastarde em fanatismo. O livro jurídico livra da injustiça. O livro espírita livra da parcialidade, a fim de que o direito não se faça instrumento da opressão. E ele por aí segue nas suas reflexões, trazendo esta análise do livro, que tão importante é para nós, de compreensão. O livro, ele foi e é ainda o principal veículo de divulgação da doutrina, atingindo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adultos e também os idosos, né? E acompanhando nesse processo tecnológico que nós estamos caminhando e tal, o livro ele tem integrado e feito uma revolução na questão digital através dos e-books, adentra esse novo paradigma de registro de palavras que são expressões e são buscados através de equipamentos, né, como para se ler o livro, né, e a partir dele, né, trazido ele virtualmente. Mas tem livros, né, de todos os tipos e gostos. Tem livros, né, dentro dessa literatura farta que hoje nós temos, dentro da doutrina espírita principalmente, né, a importância desse livro, né, trazendo consolo, orientação,
a mensagem, né, correta, justa, né, para edificar-nos, né? Então, são atribuídas a Mário Quintana, nosso poeta gaúcho, as felizes expressões: os livros não mudam o mundo, as pessoas mudam o mundo. Os livros mudam as pessoas. A importância, né, do livro na educação nossa, né? O livro espírita é o livro espírita é sempre o nosso melhor amigo nos caminhos da elevação. Adquiri-lo é uma ação importante. Lê-lo é uma decisão imprescindível. Estudá-lo é um ato de sabedoria. E divulgá-lo é a nossa missão. Levar o consolo também a outros corações que anseiam e buscam a necessidade de entendimento. E nós, analisando este processo todo do livro, e aí a gente volta lá para Kardec, nosso codificador da doutrina espírita, e ele tem lá em Obras Póstumas um trabalho chamado Projeto 1868. E ele diz assim: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade, né? Quando não se tem uma referência, uma unidade. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Isso é o que os espíritos superiores têm dito e mostrado através das mensagens, mostrado através de todo o trabalho que eles vêm e alavancando o nosso processo de evolução. Há dois elementos de concorrer para o progresso do espiritismo. Então, para que haja esse progresso, né, ele diz o estabelecimento teórico da doutrina, né, que era toda essa questão da teoria, que foi trazida a partir de 1857, né, e uma outra forma. E os meios de a popularizar. Como popularizar uma doutrina que está através dos livros sendo trabalhada, através da literatura dos livros? A gente vai ver que em nosso meio, né, vamos dizer assim, de produção e de qualificação, cuidando, e aí a gente pega a nossa federativa, a FEB, a nossa Federação Espírita do nosso Brasil, né? E nós pegamos aqui também a nossa federativa do Estado do Rio Grande do Sul, nós podemos ver duas grandes formas, né? E aí, né, meios de a popularizar, né? Popularizar o livro. Né? Como isso, né? Como pode isso acontecer? Através de obras básicas a preços reduzidos, a preços que sejam mais simplórios, vamos dizer assim, mais a menos, para haver uma maior divulgação. Então, o estabelecimento teórico aconteceu através das obras, né? E os meios de a popularizar são através de obras, aonde a gente pode estar trabalhando ela através da literatura, as obras básicas, e aí a gente vai ver tantas outras formas de levar o livro a tantos outros aos companheiros, como é um clube do livro, né? Que é uma das formas mais popularizadas que se existe, por um custo mais reduzido se adquirir uma obra de grande valor. E sempre é algo que vem nos a fortalecer.
E aí ele continua ainda. No século em que estamos e tendo-se em vista o estado dos nossos costumes, os recursos financeiros são o grande motor de todas as coisas, quando empregados com discernimento. Então, o livro ele tem uma necessidade de recurso, mas ele bem empregado, ele vai ser o grande motor que ele diz, Kardec diz, para a divulgação da doutrina. Essa é a importância. Por que adquirirmos livros que venham com alinhamento doutrinário correto, livros que venham, não qualquer livro ler, só porque se diz espírita, mas ver qual é a procedência desse livro, de qual editora que está se buscando isso. Essas editoras são comerciais ou elas visam realmente, né, o trabalho de desenvolvimento da doutrina espírita? Porque tem muitas editoras que são comerciais e elas não visam esse desenvolvimento do contexto que Kardec estava trabalhando na época, né? E hoje muito bem visto pelas nossas federativas. E a importância de divulgar o livro, de ele ser um meio de fazer com que a doutrina chegue a tantos outros corações. E a gente vai ver, né, que o livro, quando Kardec estava numa das maiores dificuldades da vida dele, passando por algumas perrengues, dificuldades com relação às atividades dele, ele recebe uma carta de uma pessoa que ele jamais desistisse, pensasse em desistir da atividade que ele estava desenvolvendo. E aquela carta está dentro dela o exemplar de O Livro dos Espíritos. Ela tinha, esse livro já me salvou. E aí conta a história, né, da pessoa, né, que ela estava, né, mas ela já era a segunda pessoa que esse livro tinha salvado de um processo de suicídio numa ponte. Que o primeiro autor também, o primeiro que escreveu e tal, também tinha feito isso. E aí ele deixou novamente o livro lá e ele salvou mais um. E essa segunda pessoa escreveu para o autor do livro, Kardec, né? E para que ele nunca desistisse dessa oportunidade de escrever, de levar o consolo, levar a doutrina a tantos corações. Porque isso é o grande papel que a doutrina tem a possibilidade de chegar. E como vai chegar hoje em dia, né? Através do livro, né? Pode ser através do livro e-books e tal, mas o livro físico também está aí para nós nos dar suporte, né? Então o livro, da forma como ele estiver e vier, ele sempre vai ser sustentação desta doutrina que é referência para todos nós. E nos diz o seguinte, ó, Neio Lúcio, né? Todo livro consagrado ao bem é um companheiro iluminado de nossa vida, merecendo a estima e o respeito universal. Aí está o nosso amigo, né? Porque um companheiro iluminado que merece a nossa estima, o nosso respeito, ele é um amigo, né? Daí que nós tiramos a questão do livro, né? Do nome. E ele nos diz assim, né? A Kardec nos falando ainda, né? A fidelidade ao Evangelho de Jesus, aqui, na verdade, eu já estou trabalhando e abordando aspectos, né? De divulgação da área do livro no nosso país, né? Através de um material que é da área, né? E que está sendo divulgado, está sendo estudado e trabalhado por muitos trabalhadores dentro do movimento espírita. E ele diz o seguinte: a fidelidade ao Evangelho de Jesus e às obras de Allan Kardec impacta diretamente no compromisso de divulgar a mensagem espírita de forma cuidadosa e consonante aos princípios que a definem e fundamentam, zelando pela idoneidade e pureza, ao reconhecer o livro espírita como instrumento condutor das verdades espirituais à humanidade, amplia-se a responsabilidade por normear espíritas,
obras que efetivamente o sejam, envidando esforços para divulgá-las a todos os rincões. Alerta-se, contudo, o fato de divulgar como obras espíritas as de caráter unicamente espiritualistas, com fragilidades doutrinárias ou muitas vezes com postulações contrárias ao próprio espiritismo, representando armadilhas para o conhecimento e a voluntária ou involuntariamente atraso na difusão da Boa Nova. O compromisso do movimento espírita é com a difusão da mensagem genuinamente espírita, capaz de esclarecer e consolar, orientar e contribuir para a regeneração do mundo, ainda que a formação da opinião racional exija a apreciação do contrário. Leituras, né, que vão mostrar muitas vezes, né, os dois pontos, o contraponto também. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Que a mensagem seja genuína, seja buscada. E para isso, né, como antes comentando, existe nas nossas editoras, né, pessoas capazes de analisar obras, fazer esse grande trabalho, então a gente possa buscar com confiança essas obras, né, com grande tranquilidade, que nós estejamos lendo um livro realmente que seja de fundo e de princípios e doutrinários, né, um livro espírita. E os benefícios da leitura, né, que é a busca do livro, mas para que se busca um livro? Para colocá-lo na estante? Não. Se busca para se beneficiar da leitura. E ela nos vai produzir alguns benefícios dessa leitura. Ela melhora a nossa concentração. Uma pessoa que lê se concentra melhor, ela é mais focada. Ela alivia os estados de estresse. Uma leitura que é elevada, que é harmonizada, ela já nos harmoniza. Previne doenças degenerativas. Serve para a reabilitação de algumas paralisias cerebrais. Ela fomenta, né, essa possibilidade, não é que é cura, mas ela possibilita, né, serve, né, por quê? Porque o processo de leitura é uma organização cerebral, mental, e que faz parte, né, auxilia-nos, né, estimula as conexões neuronais, né, questão dos neurônios trabalhar, a questão desta compreensão através, né, desenvolve a empatia, nós nos colocamos no lugar do outro, né, aprimora o nosso conhecimento, uma boa leitura, né, melhora sempre, né, estimula a criatividade, nos tornamos mais criativos e desenvolve o senso crítico, né? E disso tudo, né, todos nós temos vários acréscimos ainda de expressões que possam ser colocadas quando se lê um livro, na verdade, espírita, com um conhecimento tão profundo como nos tem presenteado a doutrina espírita, como romances, obras como Joana de Ângeles, que são profundos na questão da psicologia. Então, nós temos muito o que buscar através do livro, né, para nosso crescimento. E através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, o espírito Manuel Viana de Carvalho, ele se expressa assim: o livro espírita, como farol em noite escura, é também esperança e consolação. Renovador, o livro espírita encoraja o espírito em qualquer situação. Científico, esclarece os enigmas da psique humana. Filosófico, desvela os problemas do ser. Religioso, conduz o homem a Deus e abrange todos os demais setores das atividades humanas. Desse modo, o livro espírita, no momento em que a literatura se desumaniza
e vulgariza, torna-se serva dos interesses subalternos de classes e governos, políticas e raças, fronteira e poder, disseminando o amor e propagando a bondade, oferece ao pensamento universal as excelentes oportunidades de glória e imortalidade. Então, saudemo-lo, pois, nos pede Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho. Então, um livro como uma grande ferramenta que traz, e a gente pode narrar as benesses das obras literárias, romances de Emmanuel, como Há 2000 anos, romances como a história também de Paulo e Estevão, que não é um romance, mas é a história dele, romances como Ave Cristo, e tantos outros, Renúncia, obras como os clássicos, de Leon Denis, Aksakov, tantos autores, e a gente vê também a literatura espírita, os livros de André Luiz, coleção, Vida no Mundo Espiritual, trazendo para nós nesses momentos, tudo aquilo que Kardec estudou, depois vieram os estudos, a comprovação, o entendimento disso, depois, tempos após, a espiritualidade começou a trabalhar mais aqui pelo Brasil, através da mediunidade de Chico, trazendo os exemplos através da literatura do espírito André Luiz e tantos outros. E aí a gente vê uma literatura farta, de fartura, de obras, 400 e poucos livros escritos pela mão do Chico Xavier, 200 e poucos livros escritos pela psicografia e estudo de Divaldo Pereira Franco, e outros tantos autores, romances, livros, estudos estão sendo trazidos que vêm contribuir com esta doutrina e nos alinhar o pensamento e a percepção nossa, que nosso momento hoje aqui na Terra, passando por toda essa questão da pandemia, com todas essas dificuldades, e temos uma coleção de romances não, de livros, que tratam de Divaldo Pereira Franco, através dele, trazendo a questão das reflexões do nosso momento transitório, e quão importantes são esses relatos e tantas obras que a gente nos servem de estudo, de reflexão. Então, para nos contribuir, para auxiliar o nosso desenvolvimento como seres que somos. Somos seres espirituais, habitando fisicamente nosso corpo físico, esse momento que nós estamos aqui, mas continuamos sendo filhos de Deus nesta grande rumagem. Então nos cabe esse trabalho de levar o livro, de levarmos aonde nós estejamos, aonde estejam os nossos afetos, sempre um livro de consolo e de orientação, porque é uma forma fácil e melhor para se trabalhar a divulgação. E que os ensinamentos do Cristo, tão bem colocados através de muitos autores, não seja só aquela palavra que vem e que fica lá no livro registrado, mas que seja aquela mensagem que venha falar fundo aos nossos corações, como tantas outras mensagens de espíritos elevados que vêm nos falar. E a gente abre um livro qualquer, a gente sempre vai ver que ele está falando para a segunda pessoa. Então, ele está sempre falando para nós. Então, todo livro que nós abrimos, ele não é algo dizer, mas se fosse fulano tivesse aqui lendo, se fulano... Não, ele é algo para mim. Que ele me conforta, ele me fortalece, ele me renova. Se o outro estiver nesse processo, estiver apto, ele vai ler. Ele vai acordar também na sua realidade.
mas que eu faça uso do benefício em que eu estou. Que essa leitura venha para mim, me fortaleça, me renove e eu seja instrumento de renovação no mundo. Uma pessoa apta, mais amorosa, compreendendo os processos que eu estou inserido, colocando este grande trabalho. Que Jesus nos ampare nessa nossa caminhada, que possamos, de alguma forma, ter auxiliado, agradecendo a oportunidade de poder aqui estar, podendo dizer que, com certeza, a espiritualidade nos acolhe, nos envolve a todos. Ninguém está sozinho nesse mundo. Esta nossa instituição está aberta a tantos corações que precisam. E nós estamos sempre trabalhando nesse sentido de trazer alguma palavra, um consolo, de orientação segura. Que Jesus possa nos auxiliar nesse momento e que possamos elevar o nosso pensamento no sentido de gratidão por toda a bênção que Ele tem nos derramado em cada um de nós, a cada um de nós, envolvendo nossos corações, acerenando-nos o ser e poder dizer obrigado, Senhor, pelo dia, pelas oportunidades, pela encarnação, pelo livro que nos consola, pelo livro que nos estimula e por essa doutrina que através do livro nos é dada para compreender melhor tudo que nos envolve. Que possamos ter uma ótima noite, meus amigos, uma ótima semana. Um grande beijo no coração de todos. Obrigado.